Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo os números da pesquisa que foi feita pelo Instituto FSB, contratado ali pelo Banco BTG. Sempre o banco aí contratando pesquisa, ou quase sempre, de vez em quando, tem uma aí que não é feita por banco. E essa aqui ouviu 2.000 eleitores entre os dias 22 e 24 de julho. Foi divulgada hoje, no dia 25 pela manhã, e ouviu 2.000 eleitores, né? E tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Mas antes de trazer os números, eu quero pedir aquela ajuda. Se você chegou aqui, olhou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o like, joinha para cima. Se não gostar, manda o joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. E eu quero agradecer, porque nós alcançamos 84 mil inscritos, tudo isso graças a vocês. E vamos agora buscar a marca de 85 mil. Pessoal, então é o seguinte, no cenário aqui de primeiro turno, né, que só foi feito um dessa vez, no outro levantamento, esse instituto chegou a fazer 2 cenários, agora ele só fez um. Aqui o Lula conseguiu recuperar a queda de antes e aparece aqui com 44 pontos. Ele que tinha 41, ele que alguns dias atrás, algumas semanas atrás, tinha 46. Agora ele voltou a um patamar um pouco melhor e aparece com 44. O Bolsonaro aparece agora com 31. Ele tinha 32 no último levantamento e 33 no penúltimo. Então ele já aparece aqui numa tendência de queda, mesmo dentro da margem de erro, mas vamos aguardar e ver se de fato essa tendência vai continuar. Ciro Gomes, que tinha crescido 1 ponto no último levantamento e foi para 9, agora se manteve aqui com os 9 de antes. Simone Tebet, que tinha crescido, agora caiu 2 pontos, ela tinha 4, aparece agora com 2. O Janones, que também tinha crescido, agora voltou a cair e também aparece com 2. Pablo Marçal manteve 1 que tinha antes. Felipe Dávila tinha 1, agora não pontuou. Vera Lúcia também tinha 1, não pontuou. Emael, Sofia, Bivar e Leonardo Péricles continuaram sem pontuar. Nenhum, 5%, branco e nulo 2%. E não sabe ou não responderam 3%. No cenário de segundo turno, vamos observar aqui o seguinte: Lula venceria Bolsonaro 54-36, uma diferença de 18, que era de 16 no último e de 15 no penúltimo. Então, o Lula, segundo esse instituto, que cada um acaba mostrando aí, né, também por metodologias diferentes, cenários que nem sempre são tão parecidos, baseado nesse instituto, o Lula tem ampliado a distância para o atual presidente, né, e esse aqui agora está de 18 a diferença. Lula venceria Ciro Gomes 48-32, uma diferença de 16, só que aqui a tendência é oposta. A diferença era de 18 no último levantamento e de 21. Então o Ciro tem conseguido tirar essa diferença para o ex-presidente. Detalhe importante aqui que eu quero chamar a atenção do bolsonarista. Baseado nesse levantamento, a diferença do Ciro para o Lula é menor do que a do Bolsonaro para o Lula. Eu tenho chamado a atenção disso aqui há muito tempo, né? Porque o Ciro, ele, num eventual segundo turno contra o Lula, na minha opinião, ele sairia dela vencedor. Por quê? Porque tem muita gente que, por enquanto, até fala que vota no Lula contra Ciro, mas quando chegar lá, sem aquela pressão do medo, do fascismo, do bolsonarismo, da ameaça à democracia, essa pessoa que votou no Lula no primeiro turno, ela pode, com mais tranquilidade, com mais calma, avaliar os candidatos e cá entre nós. Não dá para negar, e até quem não gosta do Ciro, discorda de uma fala, discorda de um posicionamento, concorda que o Ciro é o candidato mais preparado do que o Lula, sem falar outras questões aí, que aí esse vídeo aqui ficaria muito longo. Mas esse eleitor, ele chegaria no segundo turno então e poderia fortalecer Ciro Gomes, além dos antipetistas, dos bolsonaristas que agora, por exemplo, né, tem uma dificuldade ainda de declarar voto em outro candidato que não seja o Bolsonaro. Esse eleitor que fala Bolsonaro ou nulo, se chegar no segundo turno e ver, opa, peraí, o voto nulo pode ajudar Lula. Então esse eleitor também poderia fortalecer Ciro Gomes por rejeitar mais o ex-presidente Lula. E o Ciro, então, na minha opinião, é aquele candidato que consegue obter votos na chamada esquerda, no centro, também na centro-direita e até de bolsonaristas antipetistas num voto extremamente assim, né, por rejeitar mais Lula, porque eu sei que tem muito bolsonarista que, enfim, idolatra o mito, ok, rejeita todo mundo, mas aí no nível de rejeição, a rejeição dele ao Lula, digamos assim, é insuperável e nesse ponto o Ciro poderia ser beneficiado.
Já Lula contra Bolsonaro, acontece que o Lula consegue, então, né, ter um amplo apoio daqueles que têm uma rejeição maior ao Bolsonaro, que nesse momento, segundo todos os institutos, né, porque você vê metodologias diferentes, mas o Bolsonaro não sai da liderança da rejeição, ele é o mais rejeitado. Por isso é que o Lula, né, sempre gostou da ideia da polarização, por isso é que o Lula nunca assinou um pedido de impeachment para Bolsonaro, sabia que o país, desastrando como desastrou, com o povo sofrendo, para o Lula, eleitoralmente falando, era melhor ter Bolsonaro sangrando e sangrando o país, nós todos, até as eleições, do que tirá-lo antes do poder, né, incentivando o impeachment que muita gente lutou e brigou e tentou colocar para frente, mas o Lira sentou em cima de muitos processos, muitos pedidos, e o Lula não fez nenhum tipo de esforço nesse sentido. Aqui estamos com essa chamada polarização, que é aquilo que o Ciro definiu muito bem no Flow, com uma barragem artificial, contendo votos, mas uma barragem cheia de rachaduras, e que se acertar uma dessas rachaduras, né, a barragem rompe, e aí nós teremos uma eleição, né, por exemplo, tripolar, né, com Lula, Bolsonaro e um terceiro colocado, que nesse momento, segundo todas as pesquisas, é Ciro Gomes. Mas voltando aqui para os cenários de segundo turno, Lula derrotaria Simone Tebet, 54-25, uma diferença de 29, que era de 25, então Lula ampliou aqui também. Bolsonaro perderia para o Ciro. O atual presidente marcaria 38 contra 49 do Ciro, uma diferença de 11, que era de 10, então o Ciro melhorou aqui também contra o atual presidente. E o Bolsonaro empataria com a Simone Tebet, 41 para cada. Agora vamos ver aqui potencial de votos, uma metodologia um pouco diferente, por exemplo, da pesquisa feita pela IPESP, né? Porque na IPESP você tem lá Lula e Ciro se destacando, né, bem próximos um do outro. E, né, pelo menos assim, na última que foi divulgada, eu sei que tá para sair pesquisa IPESP mais detalhada ainda hoje, no dia 25, vamos ver como que ela vai sair, mas a última mostrava Ciro e Lula praticamente empatados. Nessa aqui o Lula aparece com 56. O que é potencial de votos? É bom explicar. É o eleitor que diz que votaria com certeza, mais aquele que diz que poderia votar. O Lula lidera com 56, ele até melhorou 2 pontos, ele tinha 54. Ciro Gomes aparece em segundo com 41, ele tinha 38, então melhorou 3. Bolsonaro, que tinha 40, caiu 1, aparece agora com 39. Simone Tebet é menos conhecida, é normal que tenha um potencial menor, mas mesmo assim ela caiu, ela tinha 16, agora aparece com 14. Janones também tinha 16, agora aparece com 12. Felipe Dávila tinha 7, agora aparece com 6. E o Pablo, que tinha 5, também aparece com 6. Então é assim, em relação ao Ciro, muita gente diz que poderia votar nele, mas por diversos motivos. E como eu disse antes, muita rejeição ao Lula ou ao Bolsonaro, acaba que parte desse eleitor diz, nesse momento, por enquanto, preferir votar no outro, mas considera a possibilidade de, em algum momento, talvez, decidir votar em Ciro Gomes, 41% dos entrevistados. Vamos aqui agora na rejeição aos candidatos, uma metodologia também diferente, do Datafolha, por exemplo, Ideia Exame. Aqui Bolsonaro, mesmo assim, lidera a rejeição com 58, o mesmo que ele tinha há 15 dias. Ciro Gomes vem reduzindo a sua rejeição, era 51, caiu para 49, agora 47. E o Lula tinha 44 de rejeição, agora 42. E falando um pouco aqui dos candidatos, Lula então conseguiu se recuperar da queda no último levantamento em relação a esse instituto. Melhorou também aqui a questão do potencial de voto, rejeição, e no cenário de segundo turno, exceto contra Ciro Gomes, em que a diferença para o Lula, né, foi diminuída, mas ele ampliou para Bolsonaro e ampliou para Simone Tebet. Por essa pesquisa, Lula não teria certeza de vitória no primeiro turno, e é óbvio que ele tem um percentual aqui bastante inflado, porque, enfim, ele acaba surfando nesse anti-bolsonarismo que o beneficia, pelo menos por enquanto. Bolsonaro, apesar de jogar bilhões para fins eleitoreiros, caiu nesse levantamento, tanto no cenário de primeiro turno, assim como nos cenários de segundo turno, piorou o seu potencial de votos, piorou também na sua rejeição. Então, uma situação muito difícil. É o que eu tenho falado quando eu posto também com amigos bolsonaristas, né? Insistir no Bolsonaro agora é entregar a eleição de bandeja para o Lula. Então é muito melhor que eles olhem com calma para uma alternativa que, como eu mostrei para vocês, teria melhores condições de derrotar Lula no eventual segundo turno. E não é só Ciro Gomes, não. Eu acho que num segundo turno, por exemplo, entre Lula e Simone Tebet, eu acho que a Simone Tebet também teria maiores condições de vencer o Lula. Mas acontece, a Simone Tebet, a gente viu, está com muitas dificuldades. Se já não vai ser fácil para o Ciro, imagine para ela. Então Bolsonaro está aí, né, jogou bilhões, né, para fins puramente eleitoreiros, mesmo assim não conseguiu melhorar os seus números. Um governo que não consegue conter inflação, o povo sente no bolso.
se rendeu ao Centrão, algo numa proporção que nem o PT tinha feito antes. Bolsonaro conseguiu superar o PT até na rendição ao Centrão. Orçamento secreto, isso é uma vergonha. É um mensalão aprimorado e piorado e legalizado, né? Escândalos de corrupção no Ministério da Educação. É um tanto de coisa que eu não sei como que tem bolsonarista que passa pano, que é conivente com isso. Bolsonaro que era amigo de figuras respeitadas pela direita brasileira, é que eu não estou falando o que eu acho delas, é o que acontecia, como o general Santos Cruz e o Sérgio Moro, por exemplo. Agora, Bolsonaro virou, de certa forma, inimigo desses dois e é amigo de quem? Do Collor. Valdemar da Costa Neto, que foi preso no mensalão petista, Roberto Jefferson, que também foi preso no mensalão petista, Arthur Lira, né, e tantos outros. Então, assim, realmente não é fácil defender Bolsonaro, eu acredito, nessa altura do campeonato. E o Ciro está consolidado em terceiro, tem alto potencial de votos, é a segunda opção, né, mais bem colocada dos eleitores de Lula e Bolsonaro, então em algum momento pode ser que esse eleitor que agora considera Ciro segunda opção, pode ser que passe a considerar a primeira opção. Inclusive existe uma campanha, né, do marketing de Ciro Gomes nesse sentido, e poderemos ter uma eleição tripolar entre Lula e Bolsonaro e uma alternativa à polarização, e muitos tentaram se consolidar em terceiro e foram ficando pelo caminho. Eu notei alguns aqui, pode ser que eu tenha esquecido de algum: Moro, Huck, Mandetta, Dória, Leite, Amoedo, Pacheco, Datena e Alessandro Vieira. 9 que eu lembrei. O Ciro resiste, continua debatendo propostas, projeto de país, ideias. Se ele vai conseguir, não sei. A gente conversa com muitas pessoas e muitos cogitam realmente votar nele até para ajudar o Brasil a se livrar de Lula e Bolsonaro, porque essa polarização, na minha opinião, faz muito mal às eleições, mas fará muito mal caso Lula ou Bolsonaro vençam, né, para a pacificação que o país precisa e que os dois não conseguem ou não conseguirão caso Bolsonaro continue presidente ou caso Lula volte. O país continuaria dividido por mais 4 anos e isso é muito ruim. E Simone Tebet e Janones caíram nesse levantamento, em outros eles têm se mantido, até crescido um pontinho aqui e ali, então depende também muito aqui de metodologia e vamos ver qual vai ser a situação deles daqui para frente. Janones até foi aprovado pelo partido, fez uma convenção nesse final de semana aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu falo aqui lembrando porque eu sou de Uberlândia, e o Janones então, pelo menos agora é candidato, não sei se de fato, né, vai até o fim, muita gente até achou que ele iria recuar, por enquanto não recuou, está aprovado pelo partido. Simone Tebet espera que o MDB faça o mesmo, tem convenção, detalhe, virtual, marcada agora para o dia 27, uma situação dela muito delicada, até o fato da convenção ser virtual, me parece que facilita um eventual cancelamento, já que não tem que reservar espaço, local, convidar pessoas viajar, comprar passagem. Então tudo isso aqui é um indicativo de que a Simone Tebet de fato pode nem ser candidata e tem muita gente dentro do partido dela lutando contra a própria Simone Tebet. Os demais candidatos, com todo respeito, me parecem mais candidaturas para marcar posição, o que acontece e é legítimo, enfim, para levar as ideias, as propostas que cada um deles ali apresentam. Bom, pessoal, então é isso que eu falo sempre, não se sinta pressionado a votar por pesquisa, avalie os candidatos, agora vai começar realmente a funilar, ver quem vai ficar até o fim, quem vai ser o vice, por exemplo, do Ciro, há uma indefinição quanto a isso, Simone Tebet vai ou não vai, Janones, enfim. Então tem muita coisa acontecendo, os debates estão programados para começarem aí já agora no dia 6 de agosto na CNN. Será que Lula e Bolsonaro vão? Essa já é uma dúvida que muita gente tem, porque eles até esse momento têm fugido vergonhosamente das entrevistas sabatinas e debates. Vamos ver então se eles vão aparecer nesse primeiro debate que a CNN vai fazer no dia 6. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!